lá, então hoje eu vou estar bebendo e fumando novamente na praça pública. Só que hoje um pouco mais cedo, às por das 3, não, 5, às 5 da tarde. Eu na verdade já tinha começado esse vídeo, já tinha até demonstrado que hoje eu tô com uma moema e fumando um Hoffman. O celular bugou, então eu tive que começar de novo nesse canal aqui. Infelizmente é assim, nada profissional, enquadramento de merda. Na verdade se eu ficasse assim talvez fosse melhor, né? Mas então, o que eu quero falar nesse vídeo aqui, que na verdade é a continuação da tão esperada saga do Fumando e Bebendo de dia numa praça pública às 3 da tarde, só que agora às 5, né, um pouquinho mais tarde. Inclusive, bonito, né, mano? Você pode ver o céu aqui, por exemplo, já está aqui, né, perante mim, já me trazendo todo esse conforto do universo, né, de se lembrar que você é uma parte do universo. Já começa assim, já não, e tipo assim, um dos temas que eu queria abordar hoje, primeiramente, que é totalmente contrário ao que eu acabei de falar, porque eu queria falar sobre subemprego, mas não apenas sobre subemprego, sobre essa contraposição de você ter que ser um ser humano, um indivíduo, um organismo biológico e ter que viver numa sociedade que preza mais, vamos dizer assim, pelo dinheiro, não pelo dinheiro, né, mas pela força de trabalho que você pode proporcionar, do que tipo por você. Até porque nessa configuração de você vender sua força de trabalho é uma configuração muito nova na humanidade. É algo que se dá com o desenvolvimento do capitalismo e tipo assim, isso é algo novo, é uma configuração nova que se estabelece perante a sociedade. E bom, eu já na vibe do Jacob Jones, ele nem tem muito o que falar, tipo, ele é mais um apreciador, né? Ele é mais um apreciador. Eu lembro que eu conheci o canal dele quando eu era pequeno ainda. O canal dele era tipo de review de cigarro. É um canal assim, como fosse um hub, tá ligado? Pra trazer conforto aos fumantes. E se tornou um trabalho também pra ele, né? Pode pensar que, tipo, é tão irônico isso. Que o trabalho do cara atualmente, aliás, vídeo patrocinado pela Moema, hein? O trabalho do cara se tornou literalmente beber e fumar. Então, tipo assim, você, até nisso, até nos pequenos prazeres, a gente está sendo capitalizado, transformado em mercadoria, né? Tudo é transformado em mercadoria, em commodity, né? A flutuação de commodity, que na verdade é mais metafísica do que parece, né? Acho que até o Marx fala sobre isso, sobre como é esse aspecto metafísico do capitalismo, como que ele aparece, como que a commodity toma, né, essas qualidades metafísicas. E basicamente, a metafísica do capitalismo, ela é estabelecida pelo Kant, na verdade. Não é do capitalismo em si, né, mas o capitalismo usa como base o racionalismo kantiano e é a priori para estabelecer, né, o regulamento capitalista a priori já, antes já de você de tudo já. O capitalismo já é antes, a priori, sabe? O mercado se auto, entre aspas, né, se autorregula, né, de acordo de uma forma, e aí que tá, esse raciocínio lógico da regulação por meio de um sistema lógico a priori de determinações numa corrente flutuante, é basicamente, em suma, o capitalismo de uma forma mais, assim, primitiva. E o que isso afeta, né? O que falar de conceitos, de abstrações aqui, igual eu tô falando? Falando do capitalismo como abstração, mas o que é o capitalismo como experiência vivida, né? Acho que isso é um ponto importante de abordar. Bom, como aqui eu sou, né, brasileiro, né? Porra, acho que a maioria, bom, se você não é menor de idade, ou se você também é, às vezes, você teve essa experiência desgraçada de trabalhar, né, cara, aqui nessa porra desse país. E, mano, se você não tiver pelo menos um mínimo de diferencial, você só vai se fuder, você vai pegar um subemprego que vai meter no teu cu pra caralho e vai te deixar fudido pra você ganhar um salário de merda. E eu tô falando assim, um senso comum, né? É um senso comum, mas tipo assim, muita gente se realmente, assim, como eu vou dizer, se seduz com uma ideia de tipo crescer por meio, né, dessa experiência. De crescer não no sentido pessoal, claro, você pode crescer por meio de experiências ruins, que querendo ou não a vida vai colocar experiências ruins, né? Vai te impor experiências ruins, não é nem esse o ponto. O ponto é que, tipo, o capitalismo como um meio de transformação criativo, ele é mais uma morte da criatividade, né? Uma morte quase, é tão irônico que
capitalismo, ao mesmo tempo que ele é flutuante, ele torna tudo flutuante de um lado, ele também torna tudo estático e tipo assim, não tudo estático, mas tudo remete a um estático primordial, né? Mas e falar de conceitos assim dessa forma, eu acho até contraproducente. E eu até me perdoem se eu estiver sendo um tanto prolixo nesse vídeo, porque sinceramente essa é a minha natureza, um tanto prolixa. Mas continuando, qual o ponto? Qual o ponto? Essa é a verdadeira pergunta, o ponto da experiência vivida. Como que a gente define a experiência vivida? Como que a gente correlaciona o que a gente fala com a nossa própria vida? Porque a gente falar da vida é diferente de viver ela, de experienciar ela. Mesma coisa que você se colocar perante o sol. Você consegue, tipo, você sentir o sol não diz nada sobre o sol em si, né? Você só sabe que você, tipo, se sente quente no sol, basicamente, mas não diz nada sobre o sol em si. É simplesmente muito depois de uma correlações de conceitos já, uma correlações de afetos, na verdade, que você consegue começar a determinar por meio do afeto e do conceito as coisas como elas são, ou como elas aparecem para nós na nossa ótica, né, pelo menos. Isso aí, né, eu acho muito interessante, porque você vê que, tipo, eu não sei dizer exatamente, assim, eu não sei explicar muito bem, totalmente, mas parece mesmo que existe um certo, tipo, um idealismo muito primordial no ser humano. Talvez não seja um idealismo, mas uma forma de transcendental. O transcendente e o transcendental são diferentes. Isso é uma boa coisa. O transcendental é aquele que, tipo assim, que se põe a árbitro de algo, né? E o ser humano se põe como árbitro da realidade, né, cara? Ao ponto que a gente consegue a consciência manipulativa 3D da realidade, a gente se põe como o árbitro da realidade, como um pequeno Deus que consegue manipular as coisas, a matéria e a massa orgânica. Muitos dizem, viva para você ver os terrores que estão além da sua consciência. Muita gente não sabe o quão profundo na verdade isso é. Não profundo, mas tipo assim, real. A experiência humana, para mim, ela igual eu tô falando, é tão indescritível quanto é, tipo, simplesmente sensível. Você não precisa descrever a experiência humana, quando você precisa simplesmente viver ela, mas aí que tá. Quando a gente pensa sobre o método científico, ao passar do tempo, foi se tornando cada vez mais esotérico. Isso não é uma crítica à ciência em si, mas não é nenhuma crítica em si, mas é uma questão de demonstrar como a gente usa as abstrações para se referir à realidade. Em vez de se referir à realidade em si, a gente se refere a um conceito que a gente coloca no lugar daquela realidade. E é por meio dessa conceitualização, dessa, como eu posso dizer, estatificação, transformado em sólido, que o capitalismo se estabelece. Até porque o capitalismo, o método, como eu posso dizer, o capitalismo como doutrina, se é que a gente pode dizer dessa forma, é totalmente kantiano. Ele já é algo a priori, igual eu falei, e ele já tem sua própria justificativa incluída dentro de si mesmo, ou seja, ele é algo que se auto-justifica por si próprio. O que eu acho engraçado é o seguinte, a experiência vivida do capitalismo é isso, é a gente tomando no cu CLT, se fudendo e tendo que se fuder pra caralho, enquanto ao mesmo tempo você tem que adorar esse sistema, porque esse sistema que te dá todos os confortos que você tem, tá ligado? Porque, tipo, sim, ninguém fala que o capitalismo não trouxe um maior conforto para a humanidade. Tipo, quem gostaria de ser um peão feudal, apesar que talvez o peão feudal trabalhasse menos, porque o trabalho deles tinha tudo a ver com a terra. Eles eram subservientes à terra, eles viviam a terra, eles serviam aquela terra. E é totalmente diferente do trabalho atual, onde você vende sua força de trabalho. Você não tem posse do teu excedente, literalmente. Você não tem posse do que você precisa para sobreviver. Você tem que vender sua força de trabalho para poder sobreviver. E bom, isso não é nada esotérico, nada abstrato, mas é tornado abstrato, correto? Com o capitalismo. A força de trabalho é tornada abstrata, pois a forma humana de se viver, de se aglomerar em sociedade por muito tempo foi totalmente antagônica à forma que a gente tem hoje, que nos parece simplesmente natural, que parece a forma lógica, não é?
Mas isso também já é algo, tipo, literalmente planejado, que já foi pensado. Talvez eu deveria fazer um vídeo mais leve, né? Falar sobre outras coisas, tipo, igual eu tava falando sobre o corporativismo no YouTube, ou sobre coisas do tipo, mas simplesmente eu não consigo, sabe? Eu sinto que eu tenho que expressar, tentar exprimir de alguma forma esse meu sentimento. Até porque é um sentimento, é um afeto também. Mas o que é o ser humano se não uma coletânea de afetos intercalados, talvez? A racionalidade é um afeto, você pode dizer. O lógico é um afeto. O amor, como a dor e o sofrimento são afetos. Só que a gente consegue distinguir entre a dor e o sofrimento. Nós consegue, nós consegue distinguir a intercalação de tensões, né, entre os nossos afetos. Talvez seja isso que não necessariamente que distingue o ser humano, mas talvez o ser humano está num senso totalmente díspare, ou não díspare, mas num senso totalmente... Talvez os animais sejam aquém nesse quesito do ser humano, nessa distinção conceitual. Eles não desenvolveram o pensamento conceitual assim como o ser humano, porque o ser humano constrói toda a sociedade com base no conceito que liga a todos. E aqui já entra, acho que, no contrato social, que o próprio Evandro também recomendou falar. O contrato social seria um conceito, em suma, que liga todo mundo, apesar que todo mundo vai interagir diferente com esse conceito, mas esse conceito que cria diferença, ou pelo menos manifesta um ambiente de diferença entre as pessoas, que é a própria sociedade. É exatamente como, tipo, o chão e a nuvem é o que cria o espaço necessário pro relâmpago. É uma diferença necessária que cria outra diferença. E aí que tá, é a diferença irredutível que eu tô tentando chegar aqui. Porque por mais que todo mundo, qualquer formiga, qualquer ser, qualquer coisa que habite nesse campo que a gente chama planeta Terra, e você vai executar a mesma ação que qualquer outro. Por exemplo, você vai trabalhar no mesmo trabalho que outra pessoa, que milhões de outros trabalham, mas você vai executar de uma forma diferente. Tem uma diferença irredutível na forma como você se porta em relação àquilo. E eu acho que essa diferença irredutível que é tão interessante, porque é a gente pensar realmente a experiência vivida nesse caso, que é a diferença irredutível de toda ação que é tomada. Muitos pensam sobre determinismo ou livre-arbítrio, mas eu penso que na verdade os dois coexistem de uma forma. Esse pensamento não é original meu, simplesmente, como se a originalidade fosse algo que a gente realmente pudesse palpar, não é? Até porque a própria originalidade é um conceito, mas a originalidade talvez de um seja a repetição até se tornar algo original de fato. Talvez toda a história do pensamento seja simplesmente uma repetição, sabe? Uma repetição de inúmeras coisas, inúmeros conceitos até eles se tornarem cada vez mais palpáveis ou mais abstratos, talvez. Pois, igual eu estava falando com o método científico, a gente usa um método científico para se referir à realidade, mas tipo assim, é o exemplo que o Bergson dá. Se você quer fazer tipo um suco, se você quer tipo fazer alguma coisa que você, por exemplo, precise ali, por exemplo, eu preciso ferver água para fazer um café. Isso é algo científico. Eu preciso ferver, colocar a água dentro de uma temperatura específica para ela conseguir, né, dissipar o café ali, o pó de café e se transformar em líquido. Mas onde que o método científico leva em conta a minha impaciência para a água ferver? E isso, tipo assim, pode parecer que, porra, o que você está falando? Mas é exatamente isso. Não é sobre, tipo, a água ferver, entendeu? É sobre a experiência vivida daquilo ali. O método científico não por muito tempo, eu acho que talvez hoje existem mais pensadores, talvez desde tipo o século passado, na verdade, onde a gente tenta talvez tipo assim exterminar o sujeito, ou talvez o sujeito esteve muito presente, ou talvez o sujeito não esteve muito presente. Eu não sei dizer exatamente qual ponto que a individuação e a desindividuação se encontram ou se desencontram.
Isso está parecendo mais isso tá parecendo mais uma palestra, um discurso de um homem esquizofrênico, mas talvez seja. O que é a realidade se não uma esquizofrenia? Uma esquizofrenia que conseguiu ser categorizada dentro de uma forma, dentro de uma ilusão conveniente para o nosso organismo, né? Enfim, até porque se você parar para ver, são ficções, assim como o contrato social é uma ficção. São ficções que nos unem, são conceitos, ficções que nos unem. Eu não diria que o conceito é necessariamente uma ficção, mas com certeza uma ficção nasce do conceito. E o conceito é materializado, ou ele põe em ação uma materialidade. Então, tipo, quando eu digo que o ser humano ele é profundamente idealista, não me entendam errado, irmãos marxistas. Eu não estou aqui dizendo que Hegel estava correto, mas existe realmente esse aspecto do idealismo humano, ou desse afeto que a gente pode chamar, que também é irredutível, que não pode ser simplesmente transformado em materialismo. Esse aspecto transcendental, não no sentido metafísico, no sentido metafísico, mas não no sentido espiritual ou religioso. Até porque eu acho que essas são duas categorias que não são devidamente entendidas pelas pessoas. Eu acho que tudo flutua, assim como o capital flutua. O capital que é literalmente talvez uma profecia autorrealizada. Algo que talvez esteja para chegar, ou que já chegou talvez, e nós só estamos ajudando a chegar aquilo que já chegou. O que um poderia dizer, na verdade? O que eu sou? São minhas células? As células que me dão a vida, ou as vidas que dão as células? Como eu sou minhas células? Onde que a vida entra nesse intercalado de células que se chama o ser humano, nesse organismo consciente que consegue determinar, raciocinar e calcular? Por que eu tenho uma alma, entre aspas, e minha célula não? Tipo, minha célula é um veículo para eu, entendeu? Ou tipo, eu simplesmente sou um subproduto da minha célula. O que é mais eu? Aí que tá também, porque eu acho que essa questão do que nós somos, se eu sou isso ou aquilo, esse encontro do verdadeiro eu acho tão uma coisa assim, uma ilusão, ou talvez tipo uma simples um conto de ninar, algo que você fala para os teus filhos, sabe? Da mesma forma que você fala daquele Deus que é totalmente justo pro filho, daquele Deus que vai julgar e vai separar os bons do mal, sabe? O arroz do trigo, blá 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 blá. Pra mim, o encontro do verdadeiro eu, ele é simplesmente uma fábula para manter a coerência de algo que já é incoerente por natureza. E talvez as pessoas que fossem mais sábias, talvez os mais sábios do passado já soubessem disso. E por muito tempo, talvez, até por razões que se tornaram totalmente inconscientes a nós, essa fábula do eu foi perpetuada por tanto tempo, como se isso fosse uma realidade absoluta, como se você fosse você. O que é irônico, porque dizer que você não é você também é uma mentira, porque você é você está tendo a realidade de ser você. Mas quando você pensa o que é você de verdade, você não consegue chegar numa determinação, falar isso aqui sou eu, essa é minha natureza real. Porque a tua natureza real muda conforme as coisas mudam. Não existe uma natureza fixa, de uma forma aristotélica, que prescreve toda a realidade. Que prescreve o humano como uma essência pura. A gente simplesmente, se a gente for tentar chegar na pureza de algo, a gente consegue simplesmente chegar na pureza da diferença entre uma coisa e outra. Ou simplesmente a gente consegue chegar na diferença pura, mas nunca numa essência pura. A criação da essência é uma coisa que muda perante os afetos, pois os afetos mudam perante a realidade que muda. Então se pergunta, qual é o propósito? Qual é o propósito de viver numa porra de uma sociedade fodida, onde quanto mais perguntas você faz, você só cai num niilismo maior? Mas esse é o ponto também. Cara. Eu acho que a gente tá precisando de um niilismo. Mas não de um niilismo igual a... Tipo assim, eu não tô aqui querendo falar do absurdismo, né? Tipo, se nada faz sentido, então viva por causa disso. Ignore o sofrimento. Não, eu digo um niilismo positivo. No sentido do quê?
eles dizem assim, o melhor argumento contra o niilista é você matar ele. Mas eu diria que isso aí você só está provando o ponto do niilista, na verdade, de um verdadeiro niilista, que não é a questão de você matar o niilista, você está desprovando ele, eu acho que você está provando ele quando você mata o niilista. Você está literalmente provando o ponto dele. É até retroativo, porque o niilismo não é uma questão de, tipo assim, por exemplo, uma questão Schopenhauer, que seria você negar a vontade, né, que entre aspas seria um motor primordial, ou alguma coisa assim que leva uma formiga a se mexer e leva eu gravar esse vídeo, diferencia eu da formiga, e blá 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 blá, blá e faz a gente, a vontade é cega, e coloca todos os organismos em conflito, blá 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 blá. Não é uma questão de você negar a vontade e se tornar um monge, mas é vontade de negar mais do que negar a vontade, sabe? Dentro do meu eu sinto uma grande vontade do nada, aquilo que aspira uma libertação, aquilo que aspira ao nada, mas o nada como uma libertação, o nada como um substrato de tudo que eu sou, um nada como como um eu sem diferenciação, mas ao mesmo tempo o eu que é toda a minha diferenciação, que é o substrato de toda a minha sensação, sem uma categorização necessária. Eu digo que, bom, a gente entraria aqui em sonhos também, sonhos sobre o ser humano como algo flutuante, numa consciência coletiva e outras paradas de hippie, mas é mais uma vontade de morte mesmo, eu diria. E aqui você falaria, você é o Freud, você está falando sobre pulsão de morte, blá 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 blá. Mas na verdade acho que existe mais verdade porque o Freud diz do que talvez ele mesmo perceba, porque o Freud era viciado em interpretar as coisas de uma forma sexual, mas talvez ele não percebesse necessariamente, talvez ele não percebesse a escala do que é o sexual. Aqui eu cotarei, ou como é que eu falarei, vou falar a frase aqui do Jorge Bataille: o ato erótico é um tigre no espaço. Porque é um ato além da necessidade. Não digo o ato da reprodução, mas eu digo o ato erótico. O ato erótico que é essa pulsão de morte, porque a morte é algo totalmente que é além da necessidade. É algo que a gente tenta negar a possibilidade. A gente cria todo o capitalismo, blá 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 blá, sem que ir pro mercado de trabalho, Deus vai te julgar, blá 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 blá, pá, 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 pá. 1 bilhão de razão para que a morte seja impossível. Para que a morte, enquanto nós, seres vivos, seja algo impossível. Nós negamos a morte até o fim. Mas é da morte que nós vem e é da morte que nós retornaremos. Porque a morte é o sexo e o sexo é a morte. Mas não é tão simples. O sexo não é o sexo, é o erótico. Não é o sexo reduzido ao ato mecânico. É o sexo reduzido ao afeto que ele produz. Que é o afeto de... Bom, eu não sei se vocês sabem, provavelmente já devem ter ouvido falar, e vocês sabem desse bagulho de BDSM, vocês sabem como que o povo é, etc, etc. E muita gente tem tesão em bagulho de auto-enforcamento, muita gente tem tesão em bagulho de bondage, coisas de experiências limites, sabe? O sexo tá junto com essas experiências limites, que te levam até esse limite, que é o limiar entre a vida e a morte. A gente sente um tesãozinho quando a gente sabe que a gente é mortal, quando a gente consegue sentir o gostinho da morte nos nossos lábios, o beijo doce, adocicado, libertador da morte. Mas eu não digo que a morte é uma coisa boa, mas não é uma coisa ruim. O ser humano tem que caminhar até a morte? Talvez. O ser humano existe para ser substituído por algo que é além dele? Talvez. A gente vai ser substituído pelo quê? Por uma inteligência artificial? Nós seremos substituídos por um outro Deus? Um Deus da nossa própria criação? O ser humano cria Deus até o ponto que Deus cria o ser humano. E até o ponto que o ser humano novamente cria Deus. Mas literalmente agora. Se Deus for essa singularidade da inteligência artificial, esse basilisco de Rocco, essa profecia que já estava escrita nas tumbas dos faraós, que já estava descrita muito antes da gente chegar aqui, já estava descrito pelos nossos ancestrais neandertais, cara.
Toda a humanidade foi feita para ser substituída, assim como toda a vida é feita para ser substituída. E eu acho que esse é o grande medo. Ou talvez é a justificativa para Deus existir, porque Deus é exatamente isso. É o tempo. Deus e o nada são duas coisas que disputam pelo domínio da realidade. Deus tem medo do nada. Deus cria o tempo, porque o tempo é literalmente o que degrada a vida. O tempo é o que degrada a vida. O tempo é inveja. O tempo é a inveja de Deus sobre a criação. Deus, essa coisa que criou tudo, mas tudo vai acabar. E no final vai estar Deus sozinho de novo. Assim como Deus estava no começo. Nesse último gole de Brahma, quer dizer, de Moema, eu dou minhas condolências para meus irmãos. Esse é o final do vídeo. Eu acho que já fui longe demais do que eu devia. Eu acho que o que eu falei já tá falado. Interprete como vocês quiserem, meus amigos. Eu sei que foi tão prolixo esse vídeo quanto a minha própria vida. O que eu simplesmente tô dando um pedaço para vocês experienciar aqui. Como uma experiência vivida, eu espero. Eu espero que vocês não me levem a mal totalmente, mas eu espero que vocês pelo menos entendam o ponto que eu tô tentando fazer, que na verdade talvez seja nenhum. E na verdade seria tão sofístico de mim falar que o ponto que eu tô querendo fazer é nenhum, mas é exatamente isso que eu vou fazer, porque talvez exista mais sabedoria no sofismo do que simplesmente eu mentir pra vocês que eu tenho alguma resposta de alguma merda nesse caraquado, porra nenhuma aqui, porra. Então vai se fuder, mano, nunca mais faço essas porra. Não, mentira, eu vou fazer assim, mas sobre o assunto mais light, galera. O meu dedo é como se fosse um falo, assim como Deus é um grande falo, porque o falo é o determinador de limites. Na teoria psicanalítica, o falo é o determinador de limites. E talvez o que a gente precisa de um pouco